yum, yum. Fala aí galera, eu sou o Tei, se prepare para o tiroteio de dragões. E meus amigos, hoje eu tenho aqui para poder comentar brevemente com vocês sobre mais um dos novos suportes que estão sendo dropados para a próxima Main Collection lá do OCG, o Blazing Dominion. Main Collection essa que chega pro OCG daqui a pouco, agora no começo de 2026, mas para nós no TCG é a coleção do nosso nacional, tá? Lá por meados de maio, é quando essa coleção de Blazing Dominion vai lançar. Já tem alguns decks anunciados e eu tô fazendo uma playlist com os novos suportes dessa Main Collection nessa playlist aqui em cima, ó. Dá uma olhada lá, porque já saiu cartas novas pra Red Dragon Arcfiend, já saiu pro deck de trem, já saiu pro Fairy Tail e saiu agora recentemente pro Predaplant, né, se eu não tiver enganado, além da carta nova de planta, o Circular Planta lá, enfim. Então, hoje eu quero comentar com vocês sobre mais um desses novos suportes que vieram. Foi uma carta só, uma carta que veio para o deck de Rocket. Pois é, o deck de Rocket, e se tem suporte pra Rocket, automaticamente você pensa, é o retorno do Dragon Link. O Grill começa a se masturbar sem roupa na frente do computador, ele fica maluco, meu Deus do céu, e aí ele monta o carro errado e vai ter um monte de japonês se acidentando. Por quê? Porque o Grill viu um suporte novo de Rocket e ficou excitado. Então hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre esse novo suporte para o deck de Rocket, porque eles lançaram uma carta bem interessante, certo? Então vamos dar uma olhada no que aconteceu, que suporte é esse, o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, se você não se lembra, o Rocket não é um deck que tá a deriva e a muito tempo sem receber suporte. Na verdade, ele recebeu suportes bem relevantes e competentes na última Main Collection do OCG, que pra nós é a Main Collection do final de janeiro / começo de fevereiro, o Burst Protocol. O Burst Protocol lançou algumas boas cartas pra Rocket, sendo elas o Loader, que é um monstro de main deck, esse bicho não é bom, tá? Mas enfim, é outro monstro de main deck. Tem o Detonator, que é um monstro de main deck. Daí tem uma fusão nova, né? O Fatal Flare, que é muito bom. Nós temos mais um Link 5, o Borrel Shroud Dragon. E aí você tem ainda o Tris Borrel, que é muito bom também. As cartas de fato são muito boas. A Double Trigger, que é uma spell quick que você usa pra fazer a fusão, né? Do Fatal Flare aqui. E por fim, você tem ainda uma Counter Trap, que sinceramente ninguém se importa. Ou pelo menos ninguém se importava. Eu não vou comentar sobre esses suportes agora, é óbvio, porque eu tenho um vídeo inteiro de mais de meia hora dedicado a falar sobre o Rocket e esses novos suportes. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, caso você queira dar uma olhada em uma meu Deus do céu, para recapitular tudo referente ao arquétipo de Rocket. Bom, com isso em vista, lançou suportes novos em Burst Protocol, uma bateria grande de efeitos, 7, 8 cartas lançaram aqui. É bastante cartas e você vai receber em Burst Protocol agora em fevereiro. Porém, em maio você vai receber uma nova carta que é o Link 2. Então Blazing Dominion traz mais uma carta de Rocket, sendo ela um Link 2 que o Rocket não tem. Na verdade, ele tem, né? O Dragon Link tem uma carta nova. Tem uma carta nova não, né? Eu quero dizer, esse Link 2 aqui, ó, o Link 2 de passagem, de Enable de combo, que a gente passou muito tempo tendo isso no jogo por causa do Link Spec. Então, a gente passou muito tempo tendo cartas como essa, né, que você fazia de passagem, escalava, escalava, escalava até chegar na tua jogada de Link. Então, o Dragon Link já chegou a ter jogadas que você começava com o Striker Dragon, que virava o Romulus, que virava o Needle Fibe, que virava o Linkroys, que virava tal Link, e você ia escalando os Links, Power Links dessa forma, né? Beast, Elf, esse tipo de coisa. Então, alguns decks tem Link 2 ainda, que você faz como passagem. E alguns decks, melhor ainda, tem o Link 1 que você faz, que entra e busca uma carta, que vira o Link 2, que entra e busca uma carta, e que vira outra carta, e assim por diante. O Dragon Link tinha perdido um pouco isso. O Link 2 que ele tinha era o Romulus, que ainda é bom pra caramba. Striker Dragon pega uma carta. A carta que entra do lado do Strike vira o Romulus, que pega o Ravine, que vira outro dragão. Então isso é bom, só que o Ravine descarta. Agora, a Konami, tentando trancar um pouco melhor o Rocket nele mesmo, lançou esse Link. E ele traz propriedades boas, inclusive propriedades interessantes que tentam trabalhar um pouco da crítica que eu fiz no vídeo que eu comentei sobre o Rocket. Porque presta atenção, o nome desse bicho aqui é esse, ó, o Breach Borrel Dragon, sei lá. Ele é o Link 2 Dark Dragon, óbvio. Link 2 com 1200 de ataque. Ele é feito com 2 dragões de trevas, incluindo um Rocket. Tem que ter Rocket na equação, então o Striker Dragon sozinho não vira ele. Tem que ter um Striker Dragon e um Rocket, o que eu gostei. Apesar de que, em termos práticos, isso pode ser chato pro deck. Mas ele é bem interessante, se liga. O efeito dele é que, se ele é Link invocado, você pode adicionar um Borrel Spell Trap do deck pra tua mão. E nesse momento já começa a entrar em parafuso, tipo,
que eu vou pegar uma carta Borrel? Não tem nenhuma carta no deck que eu use que tem Borrel no nome. O deck não foi... E aí é que entra. O deck não foi feito pra isso. Pra buscar as cartas Borrel. Tananã, tananã. Então, é mais ou menos por aí mesmo. Tanto que nas cartas novas que nós temos aqui, ó, nós temos a fusão que entra buscando... Não, o Link 3, né? Que entra buscando e ele não busca uma carta Borrel. Ele não busca uma carta Rocket. Ele busca um Rapid Trigger ou Heavy Interlock ou Double Trigger, que é umas cartas com os nomes aleatórios que o Rocket tem. Ele não tem esse tipo de amarração bonitinha com o nome. Pelo menos não com os links, enfim, com esse tipo de buscada, entendeu? Tanto que o Strike ele pega o Boot Sector Launch, que é a carta que é o campo do Rocket. Não é Rocket nem Borrel que tem no nome, entende? Então, que carta que eu vou buscar com essa merda aqui? Aí aqui entram duas cartinhas que a gente vai passar a dar uma olhada. A primeira delas é, se eu digitar aqui, ó, Borrel. Se eu digitar Borrel, a gente vai ver uma das cartas que nós vamos ter, que é esse equipamento. Essa spell de equipamento, a Borrel Regenerator, você ativa ela para escolher um Rocket no teu cemitério. Faz summon dele, equipa nessa carta, mas quando ela deixar o campo, o bicho é banido. Bane um monstro quando ele deixar o campo. Se esse card é mandado pro cemitério enquanto estava equipado e o monstro foi destruído, você pode comprar uma carta, o que também é interessante. Então, você já tem um bom equipamento, que é um extensor para buscar com esse novo Link 2. Você faz ele, pega o equipamento, ativa o equipamento, revive alguém. Se você estourar o teu bicho e a carta for pro cemitério, você compra uma. Tá? Então isso é interessante. Além disso, tem uma carta que eu não sei se você percebeu que o nome dela é Borrel também, que é a nova Counter Trap, a Borrel Reboot, que como eu disse, ninguém se importa porque ela não é buscável, pelo menos não é buscável de maneira muito sólida, mas agora ela é. Tá? Então essa Counter Trap do Rocket é buscável de maneira muito simples. Agora você tem essa diferenciação em como você joga com o deck com essa nova carta, e isso é muito bom. O segundo efeito é que trabalha aquela parada que eu tinha comentado no vídeo anterior, criticando um pouco o deck de Rocket e dizendo que ele estava tentando ser muito mais do mesmo, inclusive como sendo a velha guarda do Yu-Gi-Oh! Que é no contexto contemporâneo de jogo que nós temos, onde o jogo é acelerado, os monstros são tuas traps e tal, você interage com teus monstros e... Hoje em dia, os decks vêm na vibe de tentar jogar no turno do oponente, né? Você faz uma mesa que tem bicho que gera Special Summon no turno do oponente. E esse Special Summon no turno do oponente é que vai gerar as interações. Então, tem meio que uma vibe dessa nos decks novos. O deck de Borrel, de Rocket, com o suporte de Bush Protocol, que é suporte atual, eles mesmo assim perpetuaram a temática do deck de fazer os monstros na mesa e eles são as minhas defesas. Eu não jogo no turno do oponente. Eu coloco os monstros no campo e tá aqui a minha defesa. Lide com ela. O Rocket com o suporte Burst Protocol se mantém assim, tá? Se mantém assim. A minha crítica tava um pouco em cima de eles trabalharem na temática do Rocket. Se você não conhece os Rockets, eles têm um efeito que quando eles são alvos por um Link, basicamente, porque eles são as balas e os Links, teoricamente, são os revólveres. Tanto que a arte do boneco aqui é um revólver literal. Então, quando o Link dá alvo no Link, quando o Link dá alvo nos Rockets, os Rockets em chain se destroem para poder fazer uma ação. E tem efeitos bons de interação nesse sentido. O que esse cara faz é trabalhar em cima disso, e eu gostei dessa parte. Quick Effect. Você pode escolher um Dark Monstro que você controla, custo, ele ganha 500 de ataque. Beleza, é um efeito muito bosta. Porém, se o monstro que você deu alvo não tá mais na Monster Zone, na resolução do efeito, você pode Special Summon um Rocket do teu deck em posição de defesa. Sabe o que isso significa? Você se aproveita do efeito que o Rocket tem para dar alvo no Rocket e ainda trigar o Rocket e invocar um monstro do deck. É claro, os Rockets que nós usamos no deck, geralmente, é o Caliber que entra por special da mão, é o Tracer que estoura alguém para se invocar, é o Recharge que se descarta para fazer uma ação. E esses Rockets, eles não têm o efeito de Rocket, que é de se destruir em chain para fazer uma ação e invocar um Rocket na end. Esses Rockets são ruins e a gente não usa eles no Dragon Link normal. Agora você tem incentivo de usar esses Rockets, tá? Pelo menos alguns deles. Por quê? Vamos dar uma olhada em como era, agora sim a gente vai tentar entender como funcionava. Como funciona o deck com esses suportes novos, né? Eu acho que esse vídeo vai ser mais rápido, porque eu não tenho tanta coisa pra falar a não ser mostrar. Então eu vou mostrar um combinho aqui pra vocês que a gente fazia antes, tá? Então, com esse suporte novo, só com o normal summon do Tracer, por exemplo, eu vou usar o Tracer ao invés de usar a carta nova, a gente poderia baixar o Tracer, fazer o Strike pegar o Boot, ativa o Strike troca, né? Se destrói, pega o Tracer do cemitério, se ativa o Boot, efeito Boot, invoca o Tracer, efeito Tracer, mata o campo, invoca o Loader do deck. Se ele é invocado, ele busca um dragão, né? Dark de nível 7. Então você pega o Halter, baixa o Halter e aí você vai linkar os dois pra fazer o Deligerous, esse dragãozinho aqui, né? Enfim, ali embaixo você vai dar efeito do Halter, né? Que foi enviado pro cemitério, então a gente pega o Detonator agora. Pode baixar o Detonator agora, junto com o Deligerous ali pra fazer o Trisborrel. O Trisborrel, ele entra e busca
a nossa spell, né? A Double Trigger, que é quem vai fazer a fusão. Beleza, o meu Loader, que é um dragão de nível 4, vira um Piste, e aí os Rockets são bem malandro, porque esse suporte de Rocket, eles vêm com apontando pra seta do Piste, especificamente, né? Obviamente pensando nessa interação aqui. Então a gente faz o Piste, efeito Piste, revive um deles, efeito do Delirious, porque um Rocket foi invocado, ele se invoca do cemitério, você vai juntar alguns deles aqui pra poder fazer o Borderland, né? Um Link 5, daí você ativa o Rapid Trigger, que vai fazer agora a fusão entra, busca o monstro Rocket, eu peguei o Recharge, mas eu já troco, a gente vai seguir, porque o Fatal Flare equipa um Link do cemitério, né, em algum monstro meu, por quê? Porque nós temos agora o efeito do Borderland, que vai ter que invocar o Detonator, e o Detonator comba com o Fatal Flare, porque agora o Detonator invoca um Link que tá atrás, né, na Spell Trap Zone. Agora eu posso juntar todo mundo e fazer um outro Link 5, que é o Borrel Shroud Dragon, tá? Eu poderia passar o turno dessa forma, mas esse cara fica sem propósito, então eu vou trocar a buscada do Recharger pela buscada do Caliber, que eu posso baixar o Caliber e linkar com a fusão para fazer uma IP, por exemplo. Eu passo o turno e no turno do oponente eu vou ter interação do Borderland, que vai dar alvo no monstro do oponente e invocar um Rocket pro meu campo. Por enquanto, o Borrel Shroud não tem efeito, porque ele precisa mirar um Rocket para interagir com o oponente. Então o primeiro Borderland interage, coloca um Rocket no campo. Ok, isso enfraquece a minha jogada, porque se eu já tivesse um Rocket, seria melhor, porque aí o Borrel Shroud já ia ter o efeito, porque ele nega a carta do oponente, né? Uma vez por turno, durante a main phase, você pode escolher um Rocket que você controla, então tem que ter Rocket no campo e a minha mesa não tem. Você nega o efeito de um face-up card que o oponente controla, face-up card, e aí você destrói o monstro Rocket que você deu alvo, tá? Mas aqui eu tenho que obrigatoriamente fazer primeiro efeito Borderland pra eu ganhar a interação da IP. Efeito Borderland, agora sim o Shroud tem efeito, eu neguei o monstro do oponente, agora eu nego uma carta do oponente, mas ele destrói o monstro que eu dou alvo. Então, em tinha o efeito dele, eu dou IP, e aí a IP linka junto com a fusão, para fazer um Little Knight, o Little Knight dá efeito e a fusão, quando cai no cemitério como material Link, destrói uma carta no campo sem dar alvo. Então é isso que eu tinha para fazer com as cartas novas, tá? O que o Link 2 novo me dá? Agora vamos ver essa play com o Link 2. Preste atenção. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu voltar um pouquinho a música. Normal Summon do Tracer de novo ia fazer a mesma coisa. Striker no boot, ativa o Striker, pega de volta o Tracer, ativa o boot, invoca o Tracer, estoura o boot, e aí você poderia trazer o Loader do deck aqui, né? Que é o que eu mostrei ali. Você poderia trazer o Loader, que é o que eu fiz no outro combo. Só que agora eu vou trazer um outro Rocket, que é uma bala, né? O Silver Rocket. E esse monstro vai ser interessante, porque ele só tem uso por causa do novo Link. E esse monstro, nem de longe você ia querer usar antes. Agora você vai querer usar ele? Vamos ver se você acha que vale a pena. Ou se muda pouco, igual com relação ao que eu tinha antes. Com o Silver Rocket no campo, eu tenho 2 Rockets no campo, eu vou juntar os 2 para fazer um novo Link. O novo Link vai entrar e vai pegar uma carta Borrel do deck. Então eu pego o equipamento. Eu posso pegar Counter, mas nesse momento eu não tenho extensor, porque eu tô mostrando a jogada de uma carta. Então eu pego o Regenerator, que é o equipamento. Então ativo o equipamento e revivo o Silver, tá? Por quê? Porque agora o meu Link vai dar efeito mirando o Silver, para aumentar o ataque dele em 500. Porém, o Silver tem efeito de bala Rocket, né? Que quando o Link ativa um efeito que escolha esse face-up card no campo, Quick Effect, você pode destruir essa carta e olhar o extra deck do oponente. E aí você bane uma carta do extra deck dele. Então a gente olha o extra deck dele e tira uma carta. Esse efeito, ele é muito pouco proveitoso, para falar bem a verdade. Mas a gente vai ter uma jogada parecida com o que eu tinha antes, só que agora eu consigo olhar o extra deck do oponente e tirar uma carta dele. Então eu destruo agora o Rocket em chain ao efeito do meu Link, e aí quando for resolver o efeito do meu Link, ele diz que se o monstro que você deu alvo não tá mais na Monster Zone, ele invoca um Rocket do deck. É assim que eu vou resolver o efeito do Link, trazendo um Rocket do deck. Agora eu trago o Loader. Efeito do Loader, ele pega o Halter, entra o Halter, e aí eu saio jogando, ó. Linko no Piste, efeito do Piste, revive o Silver Rocket aqui, juntei 2 deles para poder fazer o Trisborrel. O Trisborrel pega a Spell, a Double Trigger, eu junto 2 deles aqui, todo mundo faça um Borderland. O Halter cai no cemitério numa hora diferente, então eu posso pegar o Caliber, por exemplo. Beleza, ativa ali a Double Trigger, funde e lança o Fatal Flare. O Fatal Flare vai dar efeito, vai pegar o Detonator e assim você vai jogando de Rocket, né? Baixa o Caliber, baixa o Detonator, efeito do Fatal Flare, equipa o Link 3, efeito Detonator, sobe o Link 3, efeito do Borderland, invoca alguém aí do cemitério. No OCG isso vira Savage, no TCG como o Savage não existe, você tem que fazer IP. E aí a gente segue fazendo agora o Shroud lá no outro lado, tá? O que mudou dessa jogada para outra que eu tinha?
nada. A minha endboard é a mesma, tá? A mesma endboard, só que agora eu usei o Link 2, tá? Eu não passei pelo Delicious, por exemplo. Eu passei, eu acho que talvez devesse passar, né? Deve ter alguma forma de eu juntar os dois Rockets, que não tenho certeza, pra fazer o Delicious pra ele voltar do cemitério e eu ter Rocket sobrando na mesa. Pode ser que tenha como fazer isso, tá? Enfim, o ponto aqui é só a gente conversar um pouco sobre. Mas eu continuo tendo a mesma coisa que eu tinha antes. Ou seja, teoricamente não mudou tanta coisa. O que eu tenho de salto de qualidade, então, com esse Link 2 com relação ao que eu tinha antes? Primeiro, eu tirei uma carta do Shrek do oponente. Isso é motivo suficiente? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Mas agora vamos dar uma olhada numa outra jogada. Que agora eu vou fazer jogada com o Loader. Se liga. Como naquela jogada anterior eu precisei estender, eu tive que pegar o equipamento. Agora eu vou baixar o Loader. O Loader vai pegar agora o Halter. O Halter vai entrar na mão. E eu vou juntar um deles para fazer o Strike. Efeito Striker Dragon, eu peguei o Boot Sector. Você junta os dois no campo e eu poderia fazer esse Link 2, seria bom fazer ele agora, mas eu não posso, porque eu tenho só o Striker e o Halter. Nenhum deles tem Rocket no nome, então eu não posso fazer um novo Link 2. Então eu vou ter que fazer o Delicious. Ok, o Halter caiu no grave, você pega o Tracer. Agora eu baixo o Boot, efeito Boot, baixo o Tracer, efeito Tracer, invoca aqui o Silver do deck. Tá? Você vai ter que usar o Silver para fazer a jogada e tirar o proveito nesse caso que eu vou te mostrar. Mas vai valer a pena, se liga. Eu vou juntar dois deles, então vou fazer o novo Link. Ele vai dar efeito e vai buscar agora a Counter ao invés do equipamento. E o que a Counter faz? Ela diz que quando o oponente ativa uma Spell Trap, enquanto você controla um Rocket ou Borrel, você nega a ativação. E se fizer, sete a carta. Ela não pode ser ativada nesse turno. E aí você pode ativar essa carta da tua mão por pegar metade da tua vida. Então se você quiser manter ela na mão, paga metade da vida. Por que ela só nega Spell Trap? Porque o Borrel Shroud nega carta face up, né? Então ela nega o Board Breaker que o Shroud não vai poder negar, fazendo a tua mesa ficar muito completinha, tá? Mas enfim, seguimos na jogada, porque agora o meu Silver não veio pelo efeito do equipamento. O que significa? Significa que ele não é banido, mas eu vou repetir o que eu fiz antes, ó. E eu não matei o Boot também, o que é bem importante, tá? Por enquanto, não matei o Boot por enquanto. Efeito agora do Link, mira o Silver dá efeito, Chain se destrói pra olhar o extra deck do oponente e tirar uma carta. Então olha o extra deck dele, tira uma carta, volta pro Link 2, o monstro que ele deu alvo não tá mais no campo, então ao invés de dar 500 de ataque, ele invoca um Rocket do deck. E eu vou lá e trago o Tracer, beleza. Linkei fora o Tracer pra fazer o Pist, efeito Pist trouxe o Tracer de volta, juntei, linkou pra fazer aqui o Tris Borrel, efeito Tris Borrel, tô pegando aqui um Double Trigger, ok, ativo o Double Trigger, bano aí os materiais do cemitério, fundo no Fatal Flare, e aí é o de sempre, né, Fatal Flare, pegou aqui o Detonator, ok, baixei o Detonator, o Delicious voltou do cemitério, e aí você pode juntar uma galera pra poder fazer o Borreland. Por que eu quero que esses caras sobrem aqui? Porque agora o Fatal Flare vai dar efeito, vai equipar o Link aqui atrás, ó, e aí o Detonator dá efeito e sobe esse Link. O Borreland dá efeito, mira um deles, invoca o Tracer, eu vou juntar todo mundo. Eu não dei efeito do Tracer, eu dei efeito do Tracer matando carta pra invocar um Rocket do deck? Dei, né? Porque eu invoquei o Silver. Creio que sim. Tá. Então tá aqui o Shroud. E aí eu seto a Counter. Tá. O que eu tenho de diferente aqui? Eu vou ter o Shroud já tendo um Rocket no campo. Então, quando o oponente ativar uma carta, eu já tenho negação do Shroud antes de precisar dar o Borreland, o que pode ser relevante em alguns cenários, tá? Outra coisa que eu vou ter de relevante que é importante aqui é o efeito do Silver. Eu dei o Silver, olhei o extra deck do oponente, tirei uma carta dele, beleza. Mas no outro turno, ele foi banido porque ele veio do equipamento. O segundo efeito do Silver é que durante a end phase, se esse card tá no cemitério porque ele foi destruído no campo por batalha ou efeito e mandado pra lá nesse turno, você pode fazer summon de um Rocket do teu deck, exceto o Silver Rocket. E quem que eu posso invocar? Tracer, Caliber, Loader? Não, eu vou trazer um Rocket extra agora, que é o Magna Rocket, que é um dos Rockets antigos, que também é bala. Tá? Bala que interage. O Rocket Art é uma bala, mas ele não tem efeito de Rocket. Ele tem efeito bom de Dragon Link, né? Os Rockets são ruins, porque para funcionar eles precisam dos Links. E qual é o efeito do Magna? Ele diz que quando um Link ativa efeito que escolhe ele, que escolhe o Magna no campo, você dá Chain do Magna, destrói ele mesmo e você pode destruir essa carta e mandar um monstro do campo pro cemitério sem dar alvo. Então agora eu tenho uma maneira eficiente de conseguir colocar esses Rockets no campo e usar o efeito deles. Por quê? Porque no turno do oponente eu posso dar o efeito do Borreland, mirar o meu monstro e o monstro do oponente, né? Não, como é que é?
Eu posso dar o efeito do Shroud, desculpa. Eu vou dar o efeito do Shroud primeiro, né, de preferência. Eu dou o efeito do Shroud, dou alvo no meu Magna, e aí eu nego uma carta do oponente, o Magna dá efeito Enchain, se destrói e dá Send em um monstro do oponente ainda nessa chain, o que é muito legal de se fazer. E aí na End ele ainda vai invocar um Loader do meu deck, porque ele foi destruído do campo, ele vai invocar um Loader do deck e o Loader vai pegar Follow Up, e eu vou ter Follow Up garantido nessa jogada, enquanto eu tenho Counter, enquanto eu tenho Shroud, enquanto eu tenho o Boot que ficou no campo, enquanto eu tenho o Borderland, enquanto eu tenho tudo. Então, isso aqui é o que traz de mudança, que é a possibilidade de, através de um suporte novo, você poder usar o Rocket, teoricamente, do jeito que ele foi feito para ser usado, tá? Do jeito que ele foi feito para ser usado. Você acha que vale a pena usar essas cartas por causa disso? Acha que vale a pena usar o Link para poder buscar counter? Acha que vale a pena usar o Link para pegar esse equipamento? Talvez você não precise usar o Silver, mas se você não usar o Silver, o que vai acontecer é que o Link não vai conseguir resolver, a não ser que você tenha Link, Tracer, monstro, pra você dar efeito do Link mirando o monstro e o Rocket e o Tracer destrói ele em chain. Aí sim ele invoca um Rocket do deck, se não, ele só vai ter valor de entrar e buscar, o que já é muito bom. Mas para ele tirar o proveito máximo, tem que ter os Rockets ruins. Talvez só o Silver seja suficiente. Se você quiser interagir diferente, você usa o Magna. Se você quiser interagir mais diferente, você usa outro monstro. Porque tem um outro Rocket, quando se dá alvo, ele destrói carta na coluna. Tem outro que destrói Spell Trap. Tem um monte de Rocket com efeito interessante nesse sentido. Vale a pena usar? Cabe você a pensar um pouco sobre. O ponto é: o suporte novo fez uma parada bem interessante. Ele tá dando a possibilidade de você poder usar o Rocket do jeito que ele foi feito para usar, pelo menos em uma mini camadinha, tá? Mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais. Tchau!